E o J mais ABC abre espaço agora para falar do esporte regional. E ao meu lado, Marcos Bonechini. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Mariana? Boa noite. Boa noite. Quais são as novidades de hoje? Pois é, hoje tem bastante coisa, né? Todos os dias agora agitados, não só com o esporte regional, com o futebol do Brasileirão e também Paralimpíadas no seu 6º dia, né? Mas hoje eu vou começar falando do esporte regional, handebol, mais uma vez, aliás, o handebol está agitado na região, hein? A equipe masculina de handebol de São Caetano vai a São Paulo hoje, daqui a pouquinho, às 8 da noite, encarar o Pinheiros pelo supercampeonato masculino de futebol, Campeonato Paulista. É o handebol, como eu disse, agitado. Também no feminino, já a equipe da Metodista São Bernardo vai a Guarulhos enfrentar a equipe local, a equipe da cidade. E é daqui a pouco também, às 8 da noite. E essa equipe, o São Bernardo Metodista, está em primeiro lugar na classificação, provando que o esporte é regional. Aliás, o handebol, Mariana, é muito forte aqui na região. A gente sabe que o investimento é legal, tem base até da seleção brasileira feminina, por exemplo, jogando aqui. E a gente está vendo aí, em termos de resultado, o handebol mandando muito bem aqui. As mulheres mandando muito bem no handebol. É isso aí. E falando de futebol regional, as equipes vão se preparando aí para a Copa Paulista e o São Caetano, que é dono de umas melhores campanhas da primeira fase da Copa Paulista, está aí treinando, e forte, hein? O time já está garantido na primeira colocação do grupo 4 e quer aí mais uma vitória na última rodada dessa primeira fase, que o time aí continua treinando muito forte sob o comando do técnico Luiz Carlos Martins. Já o Água Santa, que perdeu no final de semana, né? Diz aí que seus jogadores continuam treinando, assim como o São Caetano, muito forte e com foco aí na próxima partida. O técnico Edinho Nascimento, o filho do Rei Pelé, quer a vitória e também melhorar o entrosamento e o ritmo do seu grupo para a próxima fase, as duas equipes já classificadas para a segunda fase do campeonato. Lembrando que a Copa Paulista dá uma vaga ao Campeonato Brasileiro da Série D ao time campeão. Essa é a meta aí das equipes da região. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Santos. O Peixe treinou hoje pela manhã no CT Rei Pelé e, olha, já viajou no começo da tarde para o Rio de Janeiro para seu confronto aí dessa semana. O técnico Dorival Júnior não poderá contar com Copete, que está suspenso. Para sua vaga, o técnico tem 3 opções: Jean Mota, Vecchio ou Walterson. É o Santos que venceu o seu Corinthians nesse final de semana aí, hein? Mandou bem o Santos, está tentando voltar ao G4. O tricolor, o São Paulo, treinou hoje e o técnico Ricardo Gomes, feliz da vida com a vitória do final de semana, quer manter a mesma base do time que venceu o Figueirense no Morumbi aí no domingo pela manhã. E o meia Michel Bastos teve aí uma conversa hoje com o diretor executivo do clube, o Marco Aurélio Cunha, e havia uma expectativa se ele sairia ou não do São Paulo. O jogador decide que fica, pelo menos até o final aí do Campeonato Brasileiro. Era grande dúvida sobre Michel Bastos depois da confusão, da invasão dos torcedores no CT São Paulino, agressão ao Michel Bastos, pressão, mas parece que o Marco Aurélio Cunha, o novo diretor executivo de futebol, teve aí uma conversa direta com o atleta e o convenceu a ficar. Vamos falar aí de ingressos, né? Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para a partida de amanhã. Jogão, hein? Entre Palmeiras e Flamengo. É um jogo que decide muita coisa, pelo menos nesse momento do campeonato. É o líder contra o vice-líder. Restam apenas ingressos para o setor central-oeste. E segue aí o mistério sobre a real condição do atacante Gabriel Jesus. Aliás, Gabriel Jesus aparece em imagens aí batendo na bola, o pessoal fala que ele está com uma contusão, uma lesão muscular, e a sua participação nos próximos jogos do Verdão. Fica a dúvida no ar. Será que o Palmeiras está escondendo o jogo, hein, Mariana? Será, Marcos? Gabriel Jesus é um jogador importante, hein? Agora vamos falar aí do seu timão. O Corinthians treinou agora à tarde, e na parte aí que foi liberada para a imprensa, já que o técnico Cristóvão Borges fecha alguns treinos para a participação da imprensa, o meia Giovanni Augusto e Wilson não participaram dessa parte do treino. O time já viajou no começo da noite para Curitiba, onde amanhã joga contra... Não, joga na quinta-feira, joga amanhã contra o Coritiba e estreia aí o seu novo uniforme, sua terceira camisa. Dizem que é uma camisa muito bonita, uma camisa azul aí. E falando de Paralimpíadas, agora a gente vai entrar nesse assunto muito legal,
como eu disse, o 6º dia de Paralimpíadas no Brasil, o Brasil vai mandando muito bem, a gente tem muita informação. Na noite de ontem, o nadador Daniel Dias conquistou mais uma medalha de ouro, dessa vez nos 50 metros livres, na classe S5, com tempo de 32 segundos e 78 centésimos. É a 20ª medalha do atleta em Paralimpíadas. Hoje ele não vai competir, mas a gente pode dizer que ele é o nosso Michael Phelps, né? É um cara da história já da natação da Paralímpica brasileira. Daniel Dias é um dos grandes ícones paralímpicos do Brasil e do mundo, da história, né? Falando ainda de natação, a nadadora Joana Neves, nos 50 metros livres femininos, conquistou aí a medalha de prata nos 100 metros borboletas na classe S10. André Brasil garantiu a medalha de bronze. Brasil acumulando medalhas e sempre no pódio aí. Nos 200 metros medley, na classe SM6, Thalisson Bloch chegou em 3º lugar e conquistou a medalha de bronze. É a natação do Brasil, repito, fazendo história. No goalball, que é aquele esporte que eu falei com você ontem, que eu adoro o goalball. Muito bacana, aliás, hein, Marcos? Eu não conhecia. É um esporte que é paralímpico mesmo, né? O goalball masculino, o Brasil entrou em quadra, encarou a Alemanha e venceu por 10-4. O time está invicto e já passou aí para as quartas de final. Já no feminino, a seleção brasileira venceu a Argélia por 10-0 e também está classificada para a próxima fase. Outro esporte muito legal, aliás, teve a participação de uma palestra do Bernardinho, enfim, é o vôlei sentado, o vôlei adaptado. Esses dias ele teve lá e se emocionou muito, inclusive, com as equipes brasileiras, masculina e feminina. O vôlei sentado, a seleção feminina do Brasil enfrentou a Holanda e venceu por 3-0. A seleção já está garantida na semifinal da competição, provavelmente vai brigar por medalha. Evânio Rodrigues conquistou a medalha de prata no halterofilismo, categoria até 88 quilos. Ele levantou 210 quilos. No atletismo, Matheus Evangelista conquistou a medalha de prata no salto em distância na classe T37, com um salto de 7 metros e 53 centímetros. E o Brasil foi ouro também no revezamento 4 por 100 metros da classe T11 e T13. Quer dizer, essas classes dão a classificação dos níveis de deficiência dos atletas, né? E os atletas Daniel Silva, Diogo Alisson, Felipe Gomes e Gustavo Araújo venceram a prova com direito à quebra de recorde paralímpico. Atletismo brasileiro também fazendo história, e é muito legal a gente ver que a gente está até melhor na Paralimpíada do que na Olimpíada, né? Sem dúvida. E atualizando até notícias quentinhas agora de última hora, ó, no atletismo 100 metros classe S10, Felipe Rodrigues foi bronze e André Brasil foi prata, quer dizer, dobradinha brasileira no pódio. Nos 5.000 metros também no atletismo, na prova de 5.000 metros, classe T11, Odair Santos foi prata. No tênis de mesa, foi bronze a Bruna Alexandre na classe S10. E com essas medalhas, o Brasil já se iguala ao número de medalhas de Londres. Quer dizer, a gente está chegando a um número que a gente pode ainda superar inclusive Pequim, que foi a maior Olimpíada em número de medalhas para o Brasil. E fica a expectativa aí, estamos só no 6º dia, né? Essas foram as informações, Mariana, do dia de hoje do esporte regional, do futebol e também da Paralimpíadas. É isso aí, o Brasil dando um show nas Paralimpíadas. Parabéns aos nossos atletas. É isso aí. Amanhã a gente volta com mais informação. Muito obrigada, Marcos, e até amanhã. Valeu.